capítulo de número 1. 1 Samuel 1. Versículo de número 20. Amém? Irmãos, hoje, eu não sei o que vai sair na pregação aqui, irmãos. Não sei se vai ser uma pregação, se vai ser um estudo bíblico. Mas eu quero compartilhar com vocês que eu fiz o meu devocional hoje de manhã. E eu estava lendo até uma outra versão, não é a que eu vou pregar hoje. Eu vou pregar na Almeida Revista Atualizada, mas eu estava lendo na nova tradução da linguagem de hoje. E o versículo 20 são as palavras de Ana. Diz assim, a primeira não é a palavra de Ana, né, mas o final. Ela concebeu e passado o devido tempo teve um filho, a que chamou Samuel, pois dizia, e aí vem as palavras de Ana, do Senhor o pedi. Quando eu li, na outra tradução, dizia que ela deu o nome do menino de Samuel, porque ela dizia, eu pedi ao Senhor. E deu um estalo na minha mente, que eu falei assim, é como que esse texto ela está se explicando por que ela chamou o menino Samuel. Foi que quando eu fiz o devocional, veio isso na minha mente. Ela está explicando, ela tá dando a informação. Eu quero que vocês saibam por que esse menino é Samuel. Eu quero dar a razão de dar esse nome para ele. É como que eu quero justificar o nome dele. Porque no costume, eles recebiam o nome de familiares, ou do pai, ou do avô. Então, ela está mudando o protocolo e ela está dando um nome diferente. Não é um nome que vem da família de Eucana. Não é um nome dos antepassados de Eucana, mas é um outro nome. E aí, então, ela está dizendo, olha, ele vai se chamar por causa disso. Essa é a justificativa do nome dele. E aí, eu fui para a frente do computador para estudar esse texto. E quando eu trouxe lá do original do hebraico, a tradução original, a mais próxima é a que da Almeida Revista Atualizada. Almeida diz o seguinte, que ela, a quem teve um filho, que chamou Samuel, pois dizia, do Senhor o pedi. Do Senhor o pedi, ou de Deus o pedi. Aí eu fiquei com uma coisa na minha cabeça. Por que o texto não diz ao Senhor o pedi? A Deus o pedi. Ao Senhor o pedi. Mas ela não diz a Deus, ela diz de Deus o pedi. Do Senhor o pedi. E no original, no hebraico, aqui é um jogo de palavras, porque significa Et Shemo, o nome dele é Shemuel. Et Shemo, Shemuel, o nome dele é Shemuel. E Shemuel é de Shemael. Shema é ouvir. Shema Israel, ouve, ó Israel. Então, Shemael, que é Deus ouve. Então, o nome dele é Deus ouve, porque do Senhor eu o pedi. Então, o nome desse menino é a resposta da oração dela, da petição da oração dela. Mas aí, eu fiquei nessa, por que do Senhor e não ao Senhor? Por que eu devo pedir
de Deus. Por que eu devo falar para os irmãos, ensinar os irmãos que eles têm que pedir de Deus, não a Deus? Nós vamos orar a Deus e vamos pedir a Deus, ou nós vamos orar a Deus e pedir de Deus? Não é pedir a Deus, mas pedir de Deus. E eu fiquei nessa. Tanto que no fim do dia, 5 horas, a minha esposa falou: você só tem 20 minutos hoje, hein? Você está aí o dia inteiro. Eu falei assim, mas tem uma coisa que está fervendo na minha cabeça. E eu quero entender isso. Então, por isso que eu falei para vocês que hoje é um pouco diferente. Aí vamos lá, irmãos. Vamos tentar juntos, aqui devagarzinho, vocês seguir na estrada que eu segui durante o dia. Se eu falo o seguinte, né? Ana fala assim, porque a Deus eu o pedi. Então significa que ela direcionou a petição dela a Deus. Então ela pediu a Deus, o agente. Agora, se ela fala assim, eu pedi de Deus, então não é a Deus, mas ela está vendo que é de Deus, a origem, não é? Então, a diferença é que um foca no agente e o outro foca na origem. Um foca, como assim, pastor? O agente do milagre, quem faz o milagre. E o outro foca na origem do milagre. Deu para entender por enquanto? Está difícil? Ficou uma... Vocês querem ver o Espírito Santo iluminando e dando a direção para a gente? Olha que o Espírito Santo falou comigo. Agora vamos para Samuel. Desculpa. Salmos 121. Depois nós vamos voltar para Samuel, para entendermos essa diferença do agente e da origem. Acharam? Salmos 121, versículo de número 1. Acharam? Elevo os meus olhos para os montes, de onde virá o meu socorro vem do que fez os céus e a terra. Então vamos lá, aqui ajuda a gente a entender aquele lá. O salmista, ele diz, elevo os meus olhos para os montes, de onde virá o socorro. Então, ele está necessitado, não está? Ele está precisando de socorro, não está? Então, ele está em uma situação de necessidade, precisando de socorro. Ana estava em uma situação de necessidade, precisando de socorro? Ela queria um filho, ela estava chorando, ela estava precisando de socorro. Então, aí o salmista está dizendo assim, eu preciso de socorro. A situação é essa, o céu ficou preto, os problemas me rodearam, eu preciso de socorro. Então aqui está ensinando a nós, quando nós precisamos de socorro, como nós devemos agir. Tem alguém aqui hoje precisando de um socorro em alguma área? Glória a Deus. Então vamos aprender com o salmista. O salmista estava precisando de socorro, só que ele fala assim, eu elevo os meus olhos para os montes. Ele eleva os olhos para os montes. Ele está precisando de socorro, e quando ele precisando de socorro, ele eleva para os montes. Aí, por que os montes? 2 coisas a princípio. Primeiro, os montes, quando uma pessoa ela quer fugir de um exército, ela foge para os montes. Por quê? Porque dos montes você vê os seus inimigos vindo, e os montes você busca cavernas para se esconder. Vocês vão ver na Bíblia que eles corriam porque os montes serviam de fortalezas, serviam de escudos, serviam de castelos. Então,
os montes serviam de defesas naturais, fortalezas naturais. Até aqui deu para entender? Segundo, a Bíblia também ensina que os povos, outros povos, as outras nações construíam altares idólatras no cume dos montes. Então, os montes poderiam tanto ser uma fortaleza natural, né? Se eu estou precisando de socorro, eu vou fugir para o monte e se esconder no monte. O monte vai me proteger, porque o monte é uma fortaleza natural. A outra opção é: estou precisando de socorro, vou correr para os altares idólatras que estão no cume dos montes, e os ídolos vão me proteger. Essas são as opções que os montes dão. Entenderam? Então, quando o salmista fala: elevo os meus olhos para os montes, então eu olho e já vejo lá tem lugar para se esconder, lá vai ser um lugar bom se o meu inimigo for, lá tem altares idólatras. E aí ele fala: de onde virá o meu socorro? É como que nós estamos passando por uma necessidade financeira, elevamos os olhos para o monte: quanto eu tenho de crédito nesse banco, quanto eu tenho nesse, eu posso emprestar dessa, eu posso emprestar dessa. Os montes são as possibilidades de livramento em meio à dificuldade. Entenderam? Então o salmista, ele fala assim: elevo os meus olhos para os montes e vejo possibilidades, não é? Os montes são possibilidades, mas quando ele eleva os olhos para os montes, ele fala assim: de onde virá o socorro? Ele faz uma pergunta: de onde virá? Só que ele fala o quê? Eleva os meus olhos para os montes e eu achava que ele ia falar de quem? De quem virá o socorro? Mas ele não fala de quem virá, ele fala de onde virá. Ele diz então: o meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. O que o salmista está dizendo? Se o salmista fala o seguinte: elevo os meus olhos para os montes, de quem virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor. Aí ele pode dizer assim: o meu socorro vem do Senhor, mas vem através dos montes. Porque Deus fez os montes. Deus não fez os montes? Ele não fez os céus e a terra? Então, dentro da terra não estão incluídos os montes? Sim ou não? Então o salmista pode dizer: olha, de quem virá o meu socorro? O meu socorro virá de Deus. Então como que o seu socorro virá de Deus? Eu vou correr para aquele monte. Entenderam? Eu vou correr para essa possibilidade. Entenderam? Ainda não? O que está dizendo? Deus é o socorro. E nós devemos reconhecer que o socorro vem de Deus e não vem dos montes, não vem das possibilidades. Só que para o socorro vir de Deus, nós temos que dizer de onde vem o nosso socorro, não é de quem vem o nosso socorro. Parece que vocês ainda não entenderam, por isso que eu falei, meu amor, que eu passei a tarde inteira. Irmãos, às vezes a gente busca força e socorro nos recursos dos nossos braços, nos recursos humanos e terrenos. E dizemos que é Deus que nos deu esses recursos. É Deus que nos abriu essa porta, é Deus que vai usar esses recursos. Então, a gente está dizendo: olha, vem de Deus, mas na verdade a gente está correndo para os montes. A gente não está esperando o socorro vir de Deus. A gente está indo buscar socorro nos montes.
e dizendo que o socorro que buscamos nos montes vem de Deus. Entenderam? Por isso que o socorro vem do Senhor. Então não é de quem virá o meu socorro, é de onde virá o meu socorro. Por quê? Porque a gente fala assim, não, o meu socorro vem de Deus, porque é de quem vem, mas vem através do médico, vem através do remédio, vem através do meu esforço, mas é Deus. Então não é de onde veio, é de quem veio na tua cabeça. E Ana está dizendo, eu pedi do Senhor, eu não pedi ao Senhor. Ana está reconhecendo que o milagre dela não é porque ela pediu a Deus, ela pediu de Deus o milagre dela. Ela pediu de Deus e não de monte nenhum. Entenderam, irmãos? Agora vamos lá, vamos voltar para o texto de Ana. Versículo 10, capítulo 1, versículo 10. Levantou-se Ana e com amargura de alma orou ao Senhor e chorou abundantemente. Olha só, o salmo, quem escreveu Samuel, está dizendo que ela orou ao Senhor. Ela orou a Deus, orou ao Senhor. Aí ela fez um voto, dizendo, Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva, e de mim lembrares, e da tua serva não esqueceres, e lhe deres um filho varão, ao Senhor darei por todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. Então ela faz um voto. O voto que ela faz é, Deus, se você me der, eu te dou. O voto é, me dá, mas eu não vou ficar para mim. Hoje eu não tenho e eu quero tanto ter. Se você me der, eu não vou ficar. Eu vou ficar sem ter igualmente. E ela faz esse voto com Deus. E aí diz que ela tem ali, ela ora, aí ela é repreendida por Eli. E aí no final ela vê que ela estava muito triste, manda ela embora para a casa dela, que Deus ia abençoar ela. Aí fala aqui, versículo 19. Levantaram-se de madrugada, adoraram perante o Senhor e voltaram. Chegaram à sua casa, a Ramá. Eucana coabitou com Ana, sua mulher, e lembrando-se dela o Senhor. Aí é que está, irmãos. Primeiro ela ora pedindo um filho a Deus. Só que ela sabe quais são os meios que as crianças vêm ao mundo. Não é? Não ia ter como ela ter um filho se ela não tivesse conhecido o marido dela. Correto? Então aqui vem os meios humanos. Só que depois que ela é conhecida pelo marido dela, diz que o Senhor lembrou. Vocês lembram que ela orou? Se lembrares de mim e não esqueceres da tua serva. Diz então que ela teve um tempo com o marido dela e o Senhor lembrou dela. Aí eu pergunto para vocês, teria como ela ter o milagre dela sem o marido dela ter conhecido ela? Sim e não, né? Sim, porque Deus pode fazer tudo até sem, né? Mas o meio que Deus usa, os meios humanos, não é?
Então Deus... Mas aí, então vamos dizer, aqui Deus fez através do relacionamento com o marido dela, sim ou não? E se eles tivessem brigado e ela dormisse só de calça jeans? O que ia acontecer aqui? Ia ter filho? Não, aí Deus não ia agir. Então tem milagres que Deus não faz porque outros problemas nossos atrapalham o agir de Deus. Então ela aqui, a família estava preparada para dar esse passo do milagre. Eu não vou parar aqui, mas só abrindo um ponto para vocês, nas próximas quartas-feiras eu vou entrar mais a fundo nisso. Então Deus lembrou dela porque o casal estava em sintonia. Então, o milagre não dependia só dela, dependia de outro também. Então, era necessário ter resolvido a situação com aquele que dependia do milagre. Deus lembrou dela e ela concebeu. Ela concebeu. Vingou a gravidez, ela engravidou. Né? Aí já está o milagre. Nas próximas semanas eu vou falar disso. E também na próxima semana outra palavra, no tempo certo. Ou seja, desde quando concebe até o nascimento tem um tempo. Então quando concebemos o milagre, até darmos a luz ao milagre tem um tempo. O milagre nasceu. Quando o milagre nasceu, aí ela falou o seguinte, ela teve um filho. O filho aqui não é um bebê, porque ela tinha pedido um menino para Deus. Então ela pediu especificamente do sexo masculino. E Deus deu um varão, um menino do sexo masculino, como ela pediu. Então quando ela teve esse menino, ela chamou ele de Samuel. Deus ouve. E aí ela diz, Deus ouve porque do Senhor eu pedi. Ela está dizendo, olha, Deus me ouviu. Porque de Deus eu pedi esse menino. Sabe o que ela estava dizendo? Ela estava dizendo assim, Senhor, eu peço um milagre do Senhor. Eu peço que o Senhor entre com intervenção, com providência. Por quê? Porque pelos meios naturais não vai acontecer. Eu já venho tentando com meu marido e não deu certo. Já viemos tentando e o menino não veio. Então ela pediu do Senhor, ou seja, ela não pediu a Deus, no sentido que Deus vem, atua e aí faz alguma coisa, né? Ou toca no meu marido, nos médicos, vem com essa situação. Não, ela não pediu a Deus, mas ela pediu de Deus. Ela está dizendo, Senhor, é só do Senhor que pode vir esse milagre. E aí então o milagre acontece. Resumindo, irmãos, pedir a Deus por uma gravidez, sem ter esterilidade, sem ser uma pessoa estéril. Vamos dizer assim, são um casal, casou agora, nenhum dos dois é estéril e eles querem engravidar. É certo orar a Deus e pedir a gravidez a Deus? Sim ou não? A Bíblia não fala o que no Salmo 139? Tu teceste-me no ventre da minha... Não, ou seja, todas as crianças são feitas por Deus no ventre da mãe. Sim ou não? Então, mesmo que o casal não é estéril, quem faz a criança no ventre é Deus, não é? O homem pode ter relação com a sua esposa com o seu marido, mas se Deus não quiser dar uma criança, não vai ter criança, tá certo? Sim ou não? E aí os dois fazem exames, não, mas nenhum de vocês é estéril. Sim ou não? Então,
pedir a Deus, pode-se pedir a Deus, mesmo tendo tudo correto. Mas o problema de Ana aqui não estava tudo correto. Ela era estéril, ou seja, Deus, Ele cria, Ele faz criança, Ele tece crianças no ventre das mães, sim ou não? E usando as leis naturais que Ele mesmo criou, sim ou não? E Ele rege essas leis, então é Deus que faz através das leis. Só que aí Deus colocou uma outra lei. Qual que é a outra lei? A outra lei que Deus colocou é, olha, se tiver assim, 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 os cromossomos, o sangue, as células, vai nascer a criança. Se esse cromossomo, essa célula tiver assim, não vai ter criança porque é estéril. Então existe a lei, vamos dizer assim, qual que é o contrário da esterilidade, de ser estéril? A lei da fertilidade, obrigado. Então existe a lei da fertilidade, criada por Deus, e existe a lei da esterilidade, criada por Deus, sim ou não? Ambas as leis foram criadas por Deus. Então não tem como, se está dentro das leis da esterilidade, não vai ter filho. Se está a lei dentro da fertilidade, vai ter filho. Ana estava dentro da lei da esterilidade. Então ela pediu que Deus intervisse na lei da esterilidade e desse um filho mesmo para aquelas que era estéril. É isso que ela está pedindo. Porque se ela pedisse a Deus o menino, Deus, atua na lei da fertilidade, atua como o Senhor sempre atua. Agora ela está pedindo de Deus, ou seja, Senhor, vai contra as leis, vai contra a lógica. E atua ao meu favor. Por quê? Porque quando esse menino nascer, eu vou saber que não foi o meu marido, não foi nenhum chá que eu bebi, foi de Deus a resposta. Hoje, a gente precisa de tanta coisa, e às vezes a gente não recebe de Deus, porque se Deus fizer, a gente vai dar glória a outra coisa. A gente vai dar glória aos montes. Ana sabia, ela falou assim, olha, de Deus eu o pedi. Então quando vier, não importa o que falem para mim, não importa o que mostrem para mim, eu sei dentro de mim 100% que foi Deus. De Deus eu o pedi. Não é pedir para Deus estar no controle, é pedir o milagre de Deus. É pedir do Senhor a origem do milagre de Deus. Lembra, de onde virá o socorro? Eu olho para os montes, de onde virá o socorro? É como que a gente está dizendo, olha, eu olho para os montes, de quem vem o socorro? O meu socorro vem de Deus. Mas qual é a origem do teu milagre? Deus usou o quê? Deus usou os montes. Então, o milagre vem de Deus, mas de onde? Dos montes. Não, Deus não quer que seja assim. Deus quer que, de onde virá o seu socorro? De Deus. De quem vem? De Deus. E de onde vem? De Deus. Não é de Deus através dos montes, não é de Deus através dos médicos, não é de Deus através da minha força, não é de Deus através do meu cuidado, não é de Deus através da força do meu braço, é de Deus unicamente, exclusivamente de Deus. Mas pastor, então não vou para o médico, então não faço nada. Então, se fosse assim, então Ana fala assim, não, Eucana, você dorme virado para lá, que eu durmo virado para cá. Eu orei e é de Deus. Ela fez isso? Não. Ela fez o protocolo.
Ela seguiu o protocolo que ela tinha que seguir. Mas quando o menino nasceu, ela disse: de Deus eu o pedi. Ele é resposta de Deus. Samuel significa Deus ouve. Agora eu termino perguntando para vocês: Samuel, esse Samuel da Bíblia, existiu de verdade ou não? Quem é mais real ou quem é mais mentiroso? Por exemplo, Ayrton Senna existiu? Tem certeza disso, irmãos? Não criaram na nossa mesa, na nossa mente, não é história. Aí eu pergunto: Samuel existiu como Ayrton Senna existiu, ou um realmente existiu, o outro é só uma história que está na Bíblia? São iguais, não são? Então, se esse da Bíblia realmente existiu, ele foi um testemunho vivo andando nessa terra que Deus ouve. E temos outros Deus ouves no nosso meio aqui, não temos? Então, é só pedir, irmãos. Pede de Deus, não pede a Deus. Pede de Deus. Entenderam? Consegui explicar, irmãos? Que bom. Vamos orar.